Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni e hoje eu vou apresentar o projeto intitulado Modelagem Preditiva do Tempo de Descarregamento de Caminhões em Terminal Portuário, baseado em aprendizado de máquina. Bom, introduzindo o projeto, ele se encontra no contexto de granéis sólidos, como milho e farelo de soja, em um terminal do Porto de Paranaguá. Esses granéis chegam ao terminal por diversos meios, dentre eles caminhões. E o objetivo aqui é justamente prever o tempo de descarregamento desses caminhões. Para isso foram estudadas diversas técnicas com foco em regressão linear múltipla. Com isso, espera-se entender principalmente quais os fatores que impactam esse tempo de descarregamento, os principais desafios em relação aos dados operacionais e quais seriam os benefícios e limitações com a implementação do modelo. Para isso, o projeto foi dividido em 5 etapas, que são revisão bibliográfica, entendimento e modelagem do terminal, estruturação da base de dados, treinamento e teste do modelo e, por fim, estruturação de recomendações. Bom, dentro da metodologia, aqui encontram-se algumas fórmulas de regressão linear múltipla e o arcabouço estatístico usado para dar robustez ao projeto, contando com a nova teste T de Welch, teste F parcial e teste F global. Falando da primeira etapa, de revisão bibliográfica, foram consultadas 4 bases de pesquisa, NGEP, Simpep, GPROS e Google Scholar, com as palavras-chave que encontram-se na tela, e como resultado, 209 artigos foram catalogados, sendo que nenhum aborda diretamente a técnica em questão no contexto de descarregamento de grãos de caminhões, o que reforça a originalidade do projeto e a sua relevância. Esse aqui é o resultado da etapa de modelagem, que contou com entrevista aos gerentes e foi fundamental para a imersão ao contexto do terminal. Já aqui nós temos a caracterização da base de dados final, que contou com 835 registros de descarregamento e continha as seguintes variáveis: tempo de ciclo de descarregamento, que é essencialmente a variável-alvo que nós estamos querendo prever, peso do caminhão, peso da carga, produto, que pode ser milho ou 2 tipos de farelo, a origem do produto, que consiste de 4 agrupamentos geográficos de rota, o fornecedor e o turno, que consiste de 4 equipes de operação. Partindo para o planejamento do modelo, aqui constam os 10 passos utilizados, mas que podem ser entendidos em 3 níveis principais: o estudo de variáveis, a inclusão de variáveis em loop, usando principalmente teste F parcial para avaliar a contribuição da variável recém-incluída, e a validação e métricas, que visa principalmente a comparar com o método atual usado no terminal, que é o uso da simples média histórica. Bom, aqui nós temos os resultados intermediários desse passo a passo. Do lado esquerdo nós podemos ver a matriz de correlação de Pearson do passo 1. Podemos ver também a validação de suposições estatísticas. O teste de Kolmogorov-Smirnov não rejeitou a hipótese nula de normalidade dos resíduos. E o teste de Borch-Pagan também não rejeitou a hipótese nula de homocelasticidade. Do lado direito nós temos o quadro resumo da regressão. E note-se que, nos valores P associados às variáveis, nenhum deles é acima de 0,05, o que reforça a relevância estatística de todas elas. Então, essa é a equação obtida com o modelo final, que contou com R quadrado de 41,9% e redução de RMSE de 24,5% em relação ao método anterior. Como variáveis relevantes, nós temos o peso do caminhão, o que é intuitivo, caminhões maiores requerem maior cautela nos tombadores, a origem e rota, que já será comentada, e o turno, que revela a necessidade de padronização e treinamento. Como variáveis não selecionadas, nós temos o tipo de produto, o fornecedor e as características físicas do produto. Bom, ampliando as conclusões, seria interessante a compra de um sensor temporal para delimitar o tempo que é exclusivamente de descarregamento, porque atualmente a variável-alvo, que é tempo de ciclo, inclui também o tempo de limpeza, que inclui procedimentos que ou são padrão ou variam caso a caso, o que acaba dificultando a previsão. Outro ponto relevante é a variável rota, que pode parecer inesperada do ponto de vista operacional, mas na realidade essa variável inclui informações tanto do tipo de produto quanto do caminhão. Isso acontece porque, em geral, cada rota tem um produto típico, determinado produtor envia ou milho ou farelo para o terminal, e em geral existe um determinado caminhão de certo modelo que faz esse trajeto. Dessa forma, a variável rota acaba sendo bem completa em termos de informação e o modelo acaba preferindo a sua inclusão, embora a causalidade não esteja intrinsecamente nela. Um ponto interessante que foi levantado pelo gerente de operações é o fato de que o farelo, quando se encontra úmido, acaba aderindo à carroceria do caminhão de forma que o descarregamento é dificultado. E esse mesmo problema não acontece com o milho, então esse acaba sendo um fator de causalidade. Para finalizar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos à Escola Politécnica pela oportunidade e pelo oferecimento de infraestrutura ao projeto, ao meu orientador, professor Renan Favarão, pelo suporte e pelo acompanhamento próximo durante o projeto, e à Instituição de Fomento PIBIC USP pela concessão da bolsa para o desenvolvimento do projeto. Muito obrigado.